Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor seja contigo hoje. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz. Quantos foram justificados por fé? Então você tem paz. Paz para com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Quantos estão firmes na graça? Você não sabe, eu estou lendo Romanos com você, 5. Né? Romanos 5. Nós estamos firmes dessa graça. E hoje eu quero compartilhar com você sobre isso. Quantos estão prontos para ouvir a palavra? Ótimo, então você vai só segurar mais um pouquinho, que está conosco aqui, e eu quero convidá-lo aqui, em cima, o Fred. Fred chegou? Não chegou. Ok, não tem problema. Então, Leonardo Riso, candidato a vice, por favor, suba aqui com a sua esposa, Janaína. Nós vamos orar abençoando vocês. O Leonardo Riso, que é muito conhecido, né? Muito famoso na nossa cidade. Eu já fui cliente dele, da imobiliária. Ele é candidato a vice na chapa do Fred Rodrigues. São vários candidatos. Esse é um dos candidatos. Já oramos por vários aqui. Provavelmente domingo que vem ainda vamos orar por outros. Mas o que nós queremos é abençoar nossa cidade. Quantos dizem amém? Você não deveria ficar chateado quando alguém te pedir um voto. Como ele teve coragem de ligar para mim pedindo um voto. Como teve coragem de me abordar. Não tem esse receio, esse constrangimento. Você vota em quem você quiser, mas seja gentil com as pessoas, seja educado com as pessoas. Não se sinta agredido porque ela está te pedindo alguma coisa. Quantos concordam comigo? Abençoa também os vendedores. Tem gente que trata mal o vendedor. O vendedor está querendo te vender algo, mas na sua cabeça você acha que ele é o quê? Um intrometido, enganador, está querendo tomar o seu dinheiro ou algo assim. Não, é um vendedor. Quantos são vendedores na nossa igreja? Você não quer ser bem tratado? Eu quero. E você sabe? Eu vou contar uma coisa para você. Minha esposa disse que eu tenho um parafuso a menos. Devo ter mesmo. Eu gosto quando alguém me oferece coisas, serviços. Por quê? Porque às vezes eu não estou nem pensando naquilo. Na hora que ele oferece, eu lembro, falo, gente, eu preciso fazer isso. Alguém me parou esse tempo atrás aqui e falou, pastor, aqui está meu cartão. Peguei prontamente. E ele disse, qual foi a última vez que você limpou sua caixa d'água? Falei, eu fui pego assim tão de surpresa. Eu nem lembro que existe caixa d'água. Eu falei para ele, irmão, tem muitos anos, ou seja, nunca fiz isso, nunca lavei caixa d'água. Aí ele falou, pois é, pastor, mas você sabe que vai juntando micro-organismos, lodo, e não sei mais o que, e depois você pega e bebe essa água. Pastor, eu estou aqui para te ajudar. Eu falei, eu quero a sua ajuda. Quanto custa? Depois dele me contar isso, eu quero a minha caixa d'água limpa toda semana agora. Fiquei com receio. Mas vamos ser francos. Eu nem lembraria disso se alguém não me lembrasse. Quantos concordam comigo? Então, não fique chateado se alguém te oferece um serviço. Eu entrei num grupo da igreja e logo veio alguém me oferecer um serviço. E a pessoa vem reclamar para mim tão ofendida. Eu falei, mas por que? Ele só está te oferecendo, aceita se quiser. Em paz. Porque às vezes é o que você está precisando. E às vezes está precisando, nem sabe que está precisando. E outras vezes eu estou precisando, não acho ninguém para fazer para mim. É sério. Às vezes na hora que eu estou precisando de algo, quem que eu vou ligar? Mas nós temos aqui, né, pastor Rafael? Cadê o pastor Rafael? Deve estar fazendo encontro hoje. Ok. Mas que lugar é esse para você estar? Sei que você é grande, mas não exagera. Pastor Rafael, ele cuida dos empreendedores radicais aqui em Goiânia. E ele tem 2 grupos de WhatsApp. Talvez você não faz parte. Aproveitar para te abençoar.
Um grupo de WhatsApp é para empreendedores. O outro grupo é para desempregados. Mas quando você arruma um emprego, você é cortado do grupo. É o único grupo que para entrar tem que ser desqualificado, tem que ser desempregado. Olha para cá, esses dois grupos se complementam, né, pastor Rafael? No grupo de empresários, os irmãos mandam mensagens dizendo do que eles estão precisando, quantas vagas de emprego eles têm. E no grupo isso é dos empresários, empreendedores. No grupo dos desempregados, o pastor Rafael coloca para eles, olha, temos essa vaga, alguém está interessado? E olha, o pastor Rafael fez uma pesquisa para mim, que eu pedi para ele, e ele, contando os membros da igreja toda, e a quantidade de irmãos procurando emprego, o nosso desemprego aqui deu 2%. Qual lugar que tem emprego de 2%? Eu nem faço apelo para desempregado aqui, não vai vir ninguém. Entendeu? E mesmo esses 2%, normalmente são jovenzinhos procurando o primeiro emprego. O primeiro emprego é difícil, porque todo mundo quer alguém experiente. E nada nunca deveria ser feito pela primeira vez, não é verdade? Todo mundo deveria nascer experiente, mas não acontece isso. Então, eu louvo a Deus pelo trabalho que o pastor Rafael está fazendo e faz. Mas não fique chateado se você entrar num grupo de empreendedores e alguém te oferecer um serviço. Isso é uma maneira de abençoarmos-nos mutuamente. Quantos dizem amém? Mas eu sou prolixo, que o Senhor me ajude. Eu estou falando tudo isso para falar de voto. Eu queria aproveitar e chamar aqui na frente meu genro, Silvio Vaz, e também o Júlio Lemos. Tem irmão que já está me olhando com a cara amarrada. Já está me olhando com o nariz torcido. Irmãos, nós precisamos de vereadores. Eu sei que te parece estranho, mas como igreja, nós precisamos. Todo o tempo. Nós precisamos. Hoje o nosso trabalho social precisa. Precisa. E nós vamos ampliar o nosso trabalho social. Obrigado. Que tenhamos muitas como você. Então, nós precisamos. Então, avalie isso. Ok? Não só de votar, mas de deixar colocar um adesivo no seu carro. Vai ser só essa semana. Na outra, você arranca esse negócio fora. Entende? E alguém vai dizer, você está apoiando a igreja. Mas você é da igreja. Normal que você faça isso. Não tem nada demais. Né? Eu quero dizer para você que há uma necessidade da igreja, por isso nós estamos envolvidos nisso. Então, o Silvio é candidato a vereador por Goiânia e o Júlio Lemos, candidato por Aparecida. Nós precisamos nessas duas cidades. Estamos apoiando também em Senador Canedo, estamos apoiando em Abadia de Goiás, estamos apoiando onde nós temos irmãos. Por quê? Porque nós precisamos na Grande Goiânia. A Grande Goiânia não é só Goiânia e Aparecida, né? Nós precisamos e o Senhor vai nos dar. Nós somos pragmáticos com relação a isso. Nós oramos, nós buscamos, mas também nós votamos. Amém? Então está conosco. Vice, por favor, chega para cá, chega aqui para frente, vocês todos. Certamente houve algum problema no percurso com o Fred, que é candidato a prefeito. Certamente houve algum problema no percurso, mas o vice está aqui. Então a gente vai orar pelo vice, abençoando também o candidato a prefeito. E eu sei que vocês estão num período intenso agora da campanha, e certamente você está doido para acabar com essa conversa, para você já ir no outro compromisso. Porque tem outro lugar para ir. Então quero dizer que ninguém vai reparar, você pode sair, fica em paz, mas se também quiser ficar conosco, é muito bem-vindo sempre. Quem sabe um domingo desse, você venha só para participar conosco da reunião e ser abençoado pela palavra e pela presença de Deus. Amém? Ontem foi aniversário do meu genro. Foi aniversário dele, é o meu genro número 2. Genro mais novo. Foi aniversário dele. Não vou te contar qual presente que ele quer. Não vou te contar. Mas ele gostaria muito de ganhar um presente.
Quantos, se pudessem, dariam um presente para ele? Mas eu quero te contar, você pode. Está ao seu alcance. Devo estar cometendo meia dúzia de crime eleitoral aqui hoje. Que o Senhor me ajude. Quero herdar o reino, irmão. Não deixa eu errar, não. Vamos ficar de pé. Vamos orar abençoando. Estende a sua mão. Pai, nós abençoamos o candidato a prefeito, Fred Rodrigues. Abençoamos o candidato a vice que está aqui representando, Leonardo Riso. Abençoamos a vida do Silvio, candidato a vereador por Goiânia. E também a vida do Júlio, que é candidato por Aparecida a vereador. Pai, nós oramos que eles sejam bem-sucedidos, que a perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida deles. Livra-os do mal, livra-os da calúnia, livra-os da língua mentirosa, livra-os dos falsos amigos e companheiros. Ó Deus, que eles sejam guardados pela tua graça nesse tempo, em nome de Jesus. Diga, como igreja, nós abençoamos a nossa cidade. Diga, nós amamos nossa cidade, nosso estado, e declaramos que é uma cidade abençoada, guardada, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Domingo que vem nós começamos assim o nosso jejum. E aí, no último jejum, eu não tive como fazer o livro, mas dessa vez eu fiz. Então, o livro já está à disposição, mas nós vamos começar mesmo o livro na segunda-feira. Domingo que vem é como o lançamento do jejum. A gente já começa a orar, já começamos uma série de coisas, mas o primeiro dia mesmo vai ser na segunda-feira. Agora, tem irmãos que querem chegar aqui no domingo em jejum. Aleluia. Se você quer transformar o domingo no seu primeiro dia de jejum, então você vai encerrá-lo no sábado. Mas se você for começar na segunda, você vai encerrar no domingo. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Tudo porque é uma questão de propósito. E nós vamos ministrar sobre Jesus. E enquanto você estiver ouvindo, milagre vai acontecer na sua vida. Hoje uma irmã chegou em mim para testemunhar a cura de um câncer. Cadê a irmã que chegou em mim? Ela está em algum lugar. Eu tenho dificuldade de enxergar. Alguém assoviou. Vem cá, irmã, vem cá rapidinho. Desculpa pegar você de surpresa, o coração dela deve estar acelerado agora. Ela deve estar assim, morta de constrangimento. Não é verdade? Pastor faz essas coisas com a gente. Ok. Essa irmã, ela veio testemunhar algo hoje que eu fui muito, muito abençoado. Muito obrigado por ter vindo compartilhar comigo. Como é o seu nome mesmo? Luzia. É o nome da minha irmã. A Luzia estava doente com câncer e o marido também com síndrome de pânico. O que você fez, Luzia? Se eu falar errado, você me corrige. Você decidiu ouvir a palavra todo dia. Ela não desligava. Aí ela ouvia a palavra, à noite, na hora de dormir, ouvia a palavra, acordava de manhã, ela já estava ouvindo a palavra. Só ouviu a palavra. Não foi nem um pastor lá orar por ela, não foi ninguém que foi lá fazer, ela só ouviu a palavra. E enquanto ela ouvia a palavra, ela e o marido foram completamente curados. Enquanto ouviam a palavra do Evangelho. Estende para cá a sua mão. Pai, nós abençoamos a vida da Luzia hoje. Declaramos que ela é guardada pelo poder do Senhor. E ela é restituída 120% mais, como a tua palavra diz, em nome de Jesus. Obrigado, querida. Deus te abençoe muito. Desculpa te passar esse carão. Esse povo te ama. Aleluia. Muito bem.
Só ouvindo a palavra, querido. Isso é o que acontece com você também aqui no culto. Você ouve a palavra e você, de alguma forma, é tocado. Só porque ouviu. E às vezes nem é a palavra toda, é um pedaço, uma parte, uma ilustração, uma explicação, um momento. Que aquilo queima o seu coração. Quando o seu coração é tocado, glória foi acrescentada na sua vida. Algo do favor já está acontecendo com você, ou então lá na sua casa, naquele momento. Porque às vezes você tem fé para si, outras vezes você tem fé para os filhos, para o marido, para a esposa, e assim por diante. E às vezes ouvindo a palavra, você diz o amém. Amém, eu recebo. Nessa hora o milagre acontece. Irmãos, nós fizemos um livro da nossa história aqui da videira. Claro, a história começa aqui em Goiânia, mas hoje são centenas e centenas de igrejas. E nós fizemos um livro contando essa história e também mostrando fotos. Então, nós contamos com palavras, contamos com foto. Quem escreveu foi a minha esposa. E ficou, de fato, muito bom. Eu gostaria de recomendar que você tivesse um livro da história da sua igreja. História da sua igreja. Deixa lá na sua estante, na sua mesa. Pessoas chegam, olham, falam, mas o que é isso? Você é da videira? Quem sabe não vai ser um pretexto para você contar a respeito do amor de Deus por ela. Não é? É um livro, nós fizemos questão de fazer uma encadernação luxuosa. Então ele é costurado, ele não é colado. Não sei se você entende disso, mas isso é luxo. Então capa dura, luxo. Papel couché, também luxo. E ainda vem dentro de uma caixa. E é luxo. Nós fizemos hot stamp dourado. Você nem sabe o que é isso, né? É luxo. É luxo. Hot stamp dourado é luxo. Né? Você não encontra muito. Então, de longe, você está vendo o brilho? Ok, querido. Nós só fizemos... Foram poucos livros que nós fizemos, desconfiado que você não ia querer comprar. Mas me convença que eu estou errado. Os irmãos vão adquirir. Quantos dizem amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, mas antes de compartilhar, eu quero ler algo para você, que é o depoimento de um irmão. Eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou pregar para ele e para muitos aqui hoje, que estão precisando de ouvir esta palavra que eu vou falar. Não é a palavra que está na revista, porque quem ia pregar hoje é o pastor Naor. Quem ia pregar hoje é o pastor Naor, mas eu falei para ele, irmão, eu vou pregar no seu lugar, você não fique magoado comigo. Depois eu pago em você em dobro, te dou 2 domingos. Em troca desse. Brincadeira, não falei isso para ele não, mas ele agora ficou feliz aqui, eu vi que ele sorriu. Olha para cá. Nós precisamos fazer uma reunião com os líderes amanhã. Por quê? Porque precisamos falar do jejum. E precisamos de falar do alvo desse jejum. Que nós queremos fazer, todas as igrejas da Vinha estão jejuando. Algumas já começaram, outras vão jejuar junto com a gente. E todas as igrejas da Vinha vão fazer encontro no mês de outubro e novembro. E o nosso alvo é levar 100 mil pessoas ao encontro. Diga amém. 100 mil pessoas ao encontro. Para isso vamos ter que fazer centenas, milhares talvez de encontros. Mas nós somos 1.330 e tal igrejas. Né? Então são muitas igrejas. Mas eu quero que nós aqui em Goiânia, como sempre, vamos fazer mais encontros do que todas as outras. Então todos os prédios, todos os pastores estão com esse desafio. Mas eu preciso também de contar com os nossos discipuladores e líderes. E líder em treinamento, para a gente orar nesse jejum. Nós já vamos orar e vamos começar a fazer encontro. Tudo simultaneamente. A gente vai orar todo dia. Porque nós queremos levar 100 mil pessoas ao encontro. E depois, no último sábado de novembro, vamos fazer um grande batismo.
Quantos vão se batizar? Não sei. Os que se converterem no encontro. Se nós levarmos 100 mil ao encontro, quantos você acha quantos você acha que vão se batizar? Quantos? 100 mil não. Eu gostaria. Mas quantos aqui já foram ajudar no encontro? No seu encontro, quantas pessoas quiseram se batizar depois? Foram todas? Você tem uma ideia de quantos foram? 15%. Então, se nós tivermos 15%, vão ser 15 mil batismos para a glória de Deus. Mas o alvo não é o batismo. O alvo é levar ao encontro. Porque é Deus quem vai converter o coração dele. Nosso trabalho é levar para o encontro. Deus é quem vai dar vida. É preciso ter um trabalho de cooperação com o Senhor. Quantos dizem amém? O que é cooperar com o Senhor? Hoje de manhã eu compartilhava isso na live que eu fiz com o pessoal da Escola da Graça. O irmão me perguntou algo, eu disse para ele. Falei, olha, o crescimento da igreja é assim. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Mas se não tiver alguém plantando nem regando, Deus pode dar o crescimento? Não, é preciso que tenham pessoas, obreiros, líderes, que se disponham a plantar e regar. Uma vez que nós fazemos isso, Deus dá o crescimento. Então é um trabalho conjunto. Deus não faz nada sem que você participe, que você se envolva. Não é você que vai fazer, não é a sua força que vai fazer, é tudo pelo poder dele. Mas mesmo assim ele quer te envolver. Ele quer usar você e depois ainda quer te recompensar por algo que foi ele mesmo que fez. Vê se isso não é graça. É muita graça. Entendeu? Então nosso trabalho é convidar as pessoas para ir ao encontro, depois orar numa fichinha. A gente vai orar primeiro. A gente vai colocar o nome dessas pessoas e vai orar por elas. Você sabe, você tem que ter cuidado com esse negócio de colocar nome de pessoas em ficha. Teve uma vez que nós fizemos uma campanha. Eu não me lembro mais qual era o título, mas nós colocamos uma rede bem grande na frente e demos para os irmãos peixinhos de papel, peixinhos de cartolina, para escrever o nome do peixe que você gostaria que Deus salvasse. E os irmãos escreveram. E aí aconteceu o quê? Uma pessoa foi para o trabalho e deixou dentro de alguma coisa aqueles peixinhos. E aí um dos nomes era de um colega. E quando ele viu o nome dele, o que ele pensou na hora? Você colocou meu nome na boca do sapo. Você está fazendo feitiçaria contra mim. Ele pensou o pior. Ele pensou o pior, tadinho. Porque é o mundo que ele vive. No mundo que ele vive, as pessoas escrevem o nome para colocar na boca do sapo. Nesse mundo que nós vivemos, nós escrevemos o nome dele aqui, para que Deus escreva o nome depois lá. Mas seja discreto. Não saia espalhando. Não mostre para ninguém. É só para você orar. Quantos dizem amém? Então, esse jejum tem esse alvo. Por isso, amanhã, eu quero fazer uma reunião com os líderes para a gente orar e a gente também planejar esses encontros. A sua participação é fundamental. Vamos fazer às 19h30, mas eu penso que até às 21h já encerramos. Em nome de Jesus. Deixa eu ler para você algo aqui, para eu pregar para você. Olá, pastor, a paz. Hoje caí em um golpe de internet. Recebi um zap do gerente, supostamente da minha conta no Banco do Brasil, dizendo que havia suspeitas de operações, ou operações suspeitas. Disse a ele que não era eu. Só que eu estava falando, na verdade, era com um bandido. Eles simplesmente, pastor, limparam as minhas contas. E daí por diante, foram no banco e fizeram limpa. Estou neste momento arrasado por dentro e em uma situação muito difícil. Me perdoe eu estar abrindo meu coração. Esses valores para mim significavam muito. Já fui à polícia, fiz o boletim de ocorrência, bloqueei meus cartões e senhas, enfim, tudo o que podia fazer. Agora é só esperar. Porém, pastor, eu preciso dizer, estou arrasado. Eu me sinto um traste porque caí nesse golpe. Já chorei,
já orei e não consigo imaginar o que pode vir a acontecer daqui para frente. Nunca tive meu nome negativado, procuro andar certo com as minhas coisas. Pastor, não consigo dormir à noite. Isso não me sai da mente. Enfim, me perdoe pelo desabafo. Eu nunca falo dos meus problemas, mas esse agora, eu tinha que falar com alguém. Por isso estou falando com o Senhor. Falou com a pessoa certa. Pastor, neste momento, estou com uma sensação muito ruim no meu peito. Nunca passei por isso. É uma sensação de derrota. Misericórdia. Como eu fui idiota, burro, em cair na mão desses malandros. Esse prejuízo financeiro vai me custar muito. Perdoe a minha sinceridade e o meu desabafo por estar falando com o Senhor, mas tem 2 noites que não consigo dormir. Minha mente não consegue assimilar o ocorrido. Não quero compartilhar com filhos e parentes, para eles não pensarem o quanto eu fui idiota em cair nessa armadilha. Só de pensar o que vou ter que passar aqui na frente me dá um grande medo. Minha vontade era de desaparecer, sumir no mapa, ficar sozinho. Não estou conseguindo orar, pastor. Me ajude. Parece que a minha fé está sob risco. Há uma terrível sensação de incapacidade emocional. Minha esposa está comigo, aguentando o baque. Mas eu fico preocupado com ela também. Ela tem doenças autoimunes que só atacam quando o emocional é afetado. E com esses fatos, ela também fica muito mal. Obrigado pelas suas palavras e obrigado pelo sempre encorajamento. Esse é um irmão, não vou mencionar o nome dele, mas o que aconteceu com ele me motivou a trazer uma palavra para você hoje. Porque o que aconteceu com ele já aconteceu comigo um dia. Teve uma vez, eu fui numa empresa que fazia casas pré-fabricadas. Eu cheguei lá e falei, olha, eu não tenho dinheiro. Mas eles disseram, o que você tem? Nós pegamos o que você tem. Eu tinha um lote, eu tinha um carro, e a minha esposa, que na altura era costureira, eu tinha 2 máquinas profissionais, overlock, costura reta. Eles falaram, pegamos tudo isso. O que aconteceu? Levaram tudo que eu tinha, fecharam a empresa. Eu não tinha nem para quem reclamar. Do dia para a noite, perdi tudo. Tudo que eu tinha conseguido juntar em 7 anos de casado, perdi. Ficou nada, nada. Minha esposa não tinha como trabalhar, eu não tinha carro para andar, não tinha nada. Foi um tempo sombrio, difícil que eu passei. Mas eu penso que eu passei por isso, por muitas razões, mas uma delas, para poder consolar a gente que está passando por coisas parecidas. Eu compreendo a dor que ele sente, a angústia que ele sente, a sensação de ser enganado é terrível. Por quê? Porque o diabo, o acusador, não acusa você só quando você peca, não. Ele acusa você quando você é enganado, quando você perde. Ele vem para te mostrar o quanto você é incapaz, incompetente, ineficiente. Você não consegue fazer nada. Você é um incapaz. Isso tudo você pensa que é a sua mente. Não é. É o diabo tentando te oprimir. E pode ser que hoje mais pessoas estejam passando por coisas parecidas. Não exatamente iguais. Mas pessoas te enganaram. Pessoas mentiram para você. Pessoas te roubaram. Levaram. E nessa hora, como agir? É normal você chorar. A Bíblia fala, Davi estava em Ziclag. Projeta por gentileza, 1 Samuel 30. Davi estava em Ziclag e os amalequitas, enquanto Davi estava no campo de batalha, os amalequitas vieram e roubaram tudo de Davi. Inclusive mulher e filhos. Mulheres, né? Que ele tinha mais de uma esposa. Mulheres e filhos. Não deixou nada. Quando Davi chegou com seus homens, não havia nada. Não havia nada. Olha a reação de Davi. Talvez seja a sua reação também. Vamos ler o verso 4.
Olha o que diz. 1 Samuel 34. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Mas não choraram pouco. Choraram até não terem mais forças para chorar. Quando eu perdi tudo, eu estava à beira de uma estrada. Eu desci. Eu gritei para o Senhor. Chorei bastante. E você pensa que o Senhor está te exortando? Não, por que você está chorando? Isso é só dinheiro, isso não é nada. Não dê valor. Não. O Senhor veio e me deu uma palavra. Ele disse, não se preocupe. Eu vou restituir muito mais do que você perdeu. E eu criei que Deus é o Deus da restituição. Ele é o restituidor. Agora, com base em que eu digo isso para você hoje, filho? Eu quero que os seus olhos hoje sejam enxugados, que a sua angústia hoje cesse, que a acusação do diabo acabe na sua vida. Porque a palavra de Deus é verdadeira, ele não pode mentir. E está escrito. Eu vou te dar uma ilustração, vou pregar sobre ela. Não tenho tempo de ler tudo com você, mas eu vou te contar. Quantos creem na palavra que eu vou contar? Lá em Levítico, Deus estabeleceu para o povo de Israel 5 ofertas. Quantas ofertas, irmãos? 5. Ofertas ou sacrifícios, como você quiser falar. Elas eram oferecidas a Deus em situações específicas, ok? Então a primeira era o holocausto. A segunda, oferta de manjares. A terceira, oferta pacífica. A quarta, oferta pelo pecado. E a quinta, oferta pela culpa. Vou pregar uma hora dessa sobre isso para você. Cada uma dessas ofertas aponta para Cristo. Nossa tendência às vezes é aplicar para nós mesmos. Não. Todas elas apontam para a perfeição do sacrifício de Cristo. Para contar o que aconteceu na cruz, o Espírito Santo precisou de 5 ilustrações. 5 ofertas, todas apontando para a cruz. O Senhor te dê uma revelação maior, você sabe? Tinha 5 animais que podiam ser usados nessas ofertas. O primeiro deles era o novilho. Novilho, você sabe o que é? É um boi, um touro. O primeiro era o novilho, que era grande. Depois, você podia dar um cabrito ou uma ovelha. Um cabrito ou uma ovelha. E depois você podia dar um pombinho ou uma rola, uma rolinha. Cada um de um tamanho diferente. Isso era assim em função da riqueza que cada um tinha. Quem era rico não podia dar uma rolinha, tinha que dar o novilho, porque é de acordo com a sua riqueza. Você é classe média, é o cabrito ou a ovelha. Mas se você era pobre, como Maria e José, no dia em que foram apresentar Jesus, trouxeram o quê? A rolinha e o pombinho, porque eram pobres. Mas hoje, a riqueza não é mais material. Hoje a riqueza é espiritual. Então esses animais, na verdade, contam a respeito da revelação de Cristo que cada um de nós tem. Alguns têm uma revelação enorme de Cristo. E quando ele chega diante de Deus, ele traz um novilho. Outros ainda são pobres, porque são novos, porque ainda não ouviram, não receberam o suficiente, e eles trazem apenas uma rolinha. A revelação dele é pequena. Mas preste atenção, independente do tamanho da sua revelação, você é aceito do mesmo jeito. É a bondade de Deus. Quando dizem amém. A oferta pelo pecado era pelo que a pessoa é. Nós somos pecadores. E então Cristo veio e ele tornou-se o nosso pecado na cruz. Mas a quinta oferta é diferente das outras. É chamada de oferta pela culpa. E essa eu vou ler com você. Levítico 6, do verso 2 em diante, diz assim: quando alguma pessoa pecar,
e cometer ofensa contra o Senhor. A ofensa é contra quem? Mas não é só contra o Senhor. E negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá. O que vai fazer, meus irmãos? Restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Quantos por cento que é isso? 20%. Acrescentará a quinta parte àquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro, sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Essa oferta também aponta para Cristo. Por quê? Porque além de restituir o que ele pegou, que ele roubou, que ele pegou emprestado e não devolveu, entendeu? Além de restituir, ele tinha que trazer o carneiro. O carneiro aponta para quem? Quem, irmãos? Cristo. Carneiro aponta para Cristo. Ele tinha que trazer o carneiro. E o carneiro tinha que ser o quê? Sem defeito. Não é o que está escrito? Sem defeito. Quem é que tem que ser sem defeito? O carneiro ou o ofertante? Carneiro. O ofertante não, ele está vindo porque ele tem culpa. Ele pecou. Então, ele não tem perfeição nele. Mas ele traz o carneiro que é perfeito. E aí o que acontece? O sacerdote olha para quem? Para o ofertante ou para o carneiro? Para o carneiro. O carneiro é perfeito, por isso o ofertante é aceito. Ele impõe as mãos na cabeça do carneiro, seus pecados são transferidos, depois o sacerdote imola, sacrifica aquele animal e coloca o sangue sobre ele. Ele vai embora em paz. Não tem mais culpa diante de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito bem. Infelizmente, a tendência das pessoas é sempre interpretar a palavra de Deus do ponto de vista do homem, colocando o homem no centro. E aí, muitos ensinam, baseado nisso, o quê? Que para você ser perdoado, você tem que restituir o que você pegou. Aí eles dizem, se você não fizer isso, não tem perdão. Mas isso não está de acordo com o ensino da nova aliança. Nem está de acordo com a alegoria dessa oferta. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se dependesse de você restituir, como você faria com coisas que você nem sabe mais onde está? Você já pegou emprestado algum livro, CD, e não devolveu? Não erga a mão. Você pecou. Aí você fala, não, mas Deus é compreensivo. Ele sabe que eu esqueci. Sim, Deus é compreensivo. Mas Deus não julga com base na sua compreensão, com base na lei. Então, pela lei, mesmo que você esqueceu, é pecado. Você não devolveu, está em culpa. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Teve um irmão, esse tempo atrás, ele me falou, pastor, o que eu faço? Eu estava mexendo nas minhas coisas e encontrei uma fita VHS. Eu falei, aleluia, bem antiga, hein? Só você está guardando coisas antigas. Ele falou, pois é, só que a fita é de uma locadora. Eu não devolvi. Eu falei, grande é o seu mal. Vamos orar para ver se ainda há esperança para você. Pastor, eu já fui olhar, a locadora não existe mais. Eu falei, não é só ela não, todas fecharam, amigo. Eu não sei quem era o dono, para quem que eu devolvo? Ele queria trazer e colocar aqui no gasofilácio. Eu falei, não traz não. Não traz não, porque VHS não vai dar boa sorte para o nosso gasofilácio. Falei isso brincando com ele, né?
Eu falei, mas por que você acha que você tem que devolver? Ele falou, porque a Bíblia fala que tem que restituir para ser perdoado. Na verdade, não fala isso. Porque se fosse ser assim, lembra lá na cruz? Quem é que estava do lado do Senhor? Dois o quê? Dois ladrões. No começo do dia, os dois zombavam do Senhor. E diziam, se você é mesmo filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. E zombavam do Senhor. Mas numa certa altura, eu imagino, porque ele viu todos os sinais ali, um dos ladrões, ele se converteu. E ele falou o que para o Senhor? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual ladrão que era esse? O da direita ou da esquerda? Você não sabe? Coisa grave na sua vida. Sabe por que você não sabe? Porque a Bíblia não diz aleluia. Agora você ficou em paz, né? Falar, se fosse o da direita, eu ia repreender ele demais agora. Ou da esquerda. Olha para cá. Desculpe pegar no seu pé. Mas é época de eleição. Se as piadinhas não for sobre eleição, vai ser sobre o quê? Agora, imagina se o Senhor falasse para o ladrão. O ladrão fala, Senhor, lembra-te de mim. Aí o Senhor fala o quê? Tudo bem. Mas primeiro você tem que devolver o que você roubou, restituir. O que o ladrão ia falar para ele? Senhor, eu até queria. Por alguma razão estou meio impedido hoje. Aí o Senhor falaria para ele, sinto muito, sinto muito. Sem restituição, não tem como você ser perdoado. Foi isso que o Senhor falou para ele? Quantos são gratos a Deus porque não foi isso que Deus... O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje você vai se encontrar comigo lá. Ele não merecia. Ele era um ladrão tão ruim quanto o outro. Os dois zombavam do Senhor. Mas em algum momento ele converteu. E essa é a graça de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, mas é errado restituir? Claro que não. Zaqueu, quando se converteu, ele falou o que para o Senhor? Senhor, se defraudei alguém, alguma coisa, vou restituir 4 vezes mais. E Jesus falou o que para ele? Hoje verdadeiramente a salvação entrou nessa casa. Então, se você tem como restituir coisas que você pegou, roubou ou algo assim no passado, faça. Faça. Esse é um bom testemunho, um sinal de conversão. Mas não faça para ser salvo. A salvação é de graça. Você já recebeu a salvação. Agora, a maioria de nós aqui não tem como devolver. Aquele CD, você já quebrou ele. Aquele livro que eu te emprestei, que eu emprestei para muita gente. Aquele livro já se perdeu em algum sebo. Não tem como você restituir. Quer dizer que não há perdão? Claro que há perdão. Mas aqui entra, vamos voltar de novo para a história. Veja bem, qual que é a oferta pela culpa? A oferta pela culpa envolve 2 coisas. O carneiro tem que morrer e a vítima tem que ser o quê? Restituída. Preste atenção. Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Quantos dizem amém? Ele tomou o nosso lugar na cruz. Isso significa o quê? Primeiro, significa que ele agora é quem vai restituir o que você roubou. Ele tomou para si a responsabilidade. Porque ele é o perfeito sacrifício, é a perfeita oferta. Mas tem uma outra coisa, que talvez você não sabe. É que Jesus morreu por outros, não foi só por você. E se outros roubaram de você, ele assumiu a responsabilidade. Eu vou te restituir. É o mesmo pacote. Quantos estão me acompanhando? É o mesmo pacote. Não é algo que você faz. É algo que o Senhor faz. Mas ele diz, não é só restituir. O Senhor vai restituir
com 1/5 a mais, ou seja, 120% do que você perdeu. O Senhor não apenas restitui você de volta algo, o Senhor sempre faz algo extra na sua vida. Às vezes o diabo roubou sua paz, vai te dar uma paz extra agora. O diabo roubou, às vezes, dinheiro, ele vai te dar mais do que você perdeu. Com base em quê? No sacrifício. Ele é a minha oferta pela culpa. Por isso, ele é quem me restitui. Mas tem um versículo importante, lá no Salmo 69. Pega aí a sua Bíblia. No Salmo 69, você sabe, existem muitos salmos que são messiânicos. O que é um salmo messiânico? É um salmo que tem profecias a respeito de Cristo. O salmo foi escrito por Davi, mas Davi era um profeta. E muitas vezes Davi está usando a primeira pessoa, falando de si próprio. Mas depois ficamos sabendo que na verdade estava falando de Cristo. E se cumpriu em Cristo. Olha aí, Salmo 69, olha o verso 4. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. Isso é uma profecia messiânica. Lá em João 15, 25. É interessante, João, lá no cenáculo, eles estavam ali, e olha o que está escrito. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. É uma referência a essa afirmação do Salmo 69. Olha o verso 9, Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. O zelo da tua casa me... Você já leu isso no Novo Testamento? Quando Jesus expulsou os cambistas e derrubou as mesas, lá em João, no capítulo 2, João 2, verso 17, diz assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Davi falou pensando que estava falando de si mesmo. Mal sabia ele que estava falando do Messias, do próprio Cristo. Olha o verso 9, Salmo 69, 9. As injúrias dos que te ultrajam, caem sobre mim. As injúrias contra Deus foram colocadas sobre mim. E essa passagem é citada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 15, verso 3. Em Romanos 15, verso 3, Paulo diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, no Salmo 69, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Aleluia. Quando você for injuriado, ultrajado nas redes sociais, levanta sua mão e declara: todo ultraje já caiu sobre ele. Eu já fui redimido de toda calúnia. Quantos dizem amém? Não tem mais poder sobre você. Olha o verso 21. Salmo 69, 21. Esse aqui, só de ler você sabe. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quem foi que recebeu vinagre com fel? Aonde? Na cruz. É um salmo messiânico. Eu estou fazendo questão de te provar que ele é messiânico, porque agora eu vou ler um versículo para você e vou fazer uma aplicação messiânica nele. Verso 4. Olha o que diz. Salmo 69, 4. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, o que tem que fazer? Tenho de restituir o que eu não roubei. O Senhor nunca furtou, o Senhor nunca roubou. Mas na cruz, Ele agora tomou sobre si a dívida. E agora Ele tem que restituir o que você roubou e o que outros roubaram de você. Que outros roubaram de você. Agora preste atenção, as coisas de Deus não são automáticas. Você precisa de apropriar-se delas por fé. Então, por exemplo, Jesus morreu por todos. Quantos dizem amém?
Todos estão salvos? Sim ou não? Não. Ele morreu por todos. A morte dele tem poder? Sim ou não? Mas é automático isso? Não. A pessoa precisa de crer com o coração e confessar com a boca. Aí, a verdade da cruz do Calvário é aplicado nela e ela nasce de novo e é salva. Então, as coisas de Deus exigem de você uma apropriação em fé, como é a salvação. Aqui eu estou falando de um aspecto da cruz. Jesus é o carneiro que morreu, mas ele também é aquele que tomou o lugar do pecador, e agora, aquilo que o pecador devia, passou a ser dívida dele. Ele mesmo não roubou, mas ele vai restituir o roubo que foi feito. Vocês creem no que eu estou dizendo? Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Você sabe? Essa oferta, ela tem dois aspectos. Por um lado, se refere a Deus. Na cruz, o Senhor restituiu Deus. Nós devíamos para Deus o louvor devido. Nós devíamos para Deus a honra devida. Nós devíamos para Deus a obediência. Nós devíamos muita coisa para Deus. Mas Jesus veio e pagou a nossa dívida diante de Deus. Mas ele pagou o mesmo tanto que você devia? Não, ele pagou a mais. Deus recebeu mais honra, mais louvor, mais fidelidade, mais obediência do que jamais poderíamos ter. Aquilo que o Senhor restitui na sua vida é sempre maior do que aquilo que você tinha antes. Você crê nisso? Agora você vê, o homem pecou lá no Éden. O homem pecou lá no Éden, não é verdade? Então, ele perdeu muita coisa no Éden. Mas hoje, a restituição que o Senhor faz é muito maior. Porque o que nós temos hoje é muito mais do que o homem tinha no Éden. Adão, antes de pecar, não era nascido de novo. Não tinha a natureza de Deus. Não tinha o Espírito dentro de si. Não estava sentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas hoje, depois que você se converte, você tem muito mais do que Adão teve. Por quê? Porque a restituição que o Senhor faz é sempre maior. 120% mais do que você tinha antes. Quantos estão me entendendo? Mas tem um segundo lado, segundo aspecto. Então tem aqueles que roubaram de Deus, mas tem aqueles que roubaram de homens. Ao roubar de homens, preste atenção nisso. Você agora é devedor, mas o Senhor tomou o seu lugar para pagar. Só que você também é vítima. Outros pecadores roubam de você. O que você tem direito diante de Deus? De falar para o Senhor: Pai, Senhor Jesus é a minha oferta pela culpa. Ele vai restituir o que outros me roubaram, 120% mais. Eu vou dizer para você hoje uma palavra. Preste atenção nisso. O Senhor vai restituir coisas que o diabo roubou da sua vida. Você chorou, você se angustiou, mas eu tenho hoje uma palavra de ânimo e fé para você. O restituidor está aqui entre nós. 120% mais. Amém, querido? Agora, muitas pessoas pensam que quem restitui é o diabo. Então tem aquele corinho famoso, né, pastor Jais? I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Como é que é em português isso? Eu fui ao campo do inimigo e peguei de volta o que ele me roubou. Presta atenção. O diabo não tem nada para restituir para você. Porque o diabo é miserável. Está me ouvindo? Deus não vai tirar nada do diabo para dar para você. Porque o seu Deus é muito rico. Ele vai dar para você.
Ele é tão rico que ele pode restituir 120% mais qualquer coisa. Alguém fala, mas o diabo está envolvido. Sim, o diabo se alegra. O diabo quer que aconteça esses roubos. Mas você não tem que ir lá tratar com o diabo. O tratamento não é com ele. O tratamento é diretamente com o seu representante. Cristo, a oferta pela culpa, está te dizendo, eu é que vou te restituir. Eu sei que falando isso, pastor Jairus, eu estou aqui destruindo uma doutrina, né? Destruindo uma doutrina que muita gente tem um carinho especial. Mas eu não tenho compromisso com seu carinho especial. Meu compromisso é com a palavra de Deus. E eu fico vendo às vezes, mas eu não falo nada. Irmãos dizendo, eu vou tomar do diabo, o diabo vai devolver, devolve agora. Não é essa a oração que você tem que fazer. A oração é, Pai, o Senhor Jesus é o restituidor. Eu me aproprio da restituição que Ele faz para mim agora. 125% mais. Eu não tenho nada para tratar com o diabo. Não tenho nada a ver com o diabo. Tenho tudo a ver com Cristo. E a sua obra perfeita no Calvário. Aleluia. Aleluia. Oh, irmãos. Eu não me canso. Eu não me canso de compartilhar a graça do Senhor. Na cruz, o amor de Deus paga pela justiça de Deus. Mas todo pagamento é feito para Deus. O diabo, Jesus não pagou nada para o diabo. Está me ouvindo? Não tem essa história de Jesus na cruz pagar coisa para o inimigo. Não, na cruz ele pisou na cabeça do inimigo. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Está me ouvindo? O diabo não tem nada a ver. Jesus não está pegando nada que o diabo pegou. Não. Ele está dizendo, eu tomei o seu lugar. E eu sou um substituto tão rico que eu posso restituir o que roubaram de você. O que roubaram de você. Então, o que foi que roubaram de você? Deus vai te dar 120% a mais. Quantos dizem amém sobre isso? Eu creio nessa verdade. Mas o que o Senhor vai nos restituir? Eu quero falar de 4 coisinhas aqui que a palavra de Deus fala. A primeira está em Joel 2:25. Joel 2:25 diz assim: restituir-vos-ei. O que ele vai fazer? Ele vai te restituir. O quê? Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Quantos tiveram anos consumidos, fechado num quarto, no escuro, debaixo de coberta, anos se passaram, você perdeu o crescimento dos seus filhos, internado em hospital, você perdeu a alegria da vida, as festas, porque você estava ali, deprimido, angustiado, numa noite muito escura, anos se perderam, mas há uma promessa aqui do restituidor, eu vou restituir o tempo que foi perdido. Está me ouvindo? Deus vai restituir o tempo perdido. Isso significa o quê? Significa que um dia nos seus átrios valem mais do que 1000. Em um dia, Deus vai te restituir 1000 outros que você perdeu. Ele vai aumentar o seu deleite. Ele vai aumentar o seu desfrute. Porque ele vai restituir. Agora, quem consumiu não foi ele. Quem consumiu foi o gafanhoto migrador, que é um símbolo do diabo, de demônios. Tem vários, tem o migrador, o cortador, tudo isso. São demônios que agiram, talvez até antes de você converter. Aí você pensa, não, o que foi antes de eu converter, já passou. Tudo bem, o tempo que você perdeu já passou. Mas o restituidor está aqui para te oferecer. Ele quer restituir toda a alegria na sua vida. Às vezes coisas pequenas, querido. Às vezes coisas pequenas. Ainda bem que você veio, porque Ele te ama muito. Você é muito amado. Não perca isso de mente. Mas não é só o tempo. Ele também quer restituir a você a vida plena. Lá no Salmo 51, verso 12, Davi diz assim:
Salmo 51, 12. Restitui-me. O que ele está pedindo? Restituição. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quantos perderam prazer de estar na casa de Deus? Perdeu a alegria de compartilhar o amor de Deus. Perdeu por várias razões prazer de ouvir a palavra. Perderam porque o diabo entrou em cena. Houve tantos desapontamentos, decepções, coisa que o diabo foi lançando no caminho. E você hoje caminha sem sentir aquela alegria de ter sido alvo da graça de Deus. O Senhor está te dizendo, eu vou restituir isso para você. Foi o diabo que roubou, mas o restituidor vai te dar mais do que você tinha antes. Restituição no mundo é 100%. Restituição de Cristo é muito mais. Amém? Agora, é óbvio que certas coisas, o Senhor não vai dar a mais. Ele só vai dar um desfrute a mais. Então, você passou por crises conjugais, perdeu anos da sua vida em crises conjugais. O Senhor quer restituir para você. Mas Ele não vai te dar mais esposa ou outra esposa. Não, não, não. Vai ser a mesma, mas diferente. Vai ser como aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, mas perdeu a mulher? Não, ela ficou até o fim. Por que que ela ficou até o fim? Tem muita piadinha contra ela. Muita maldade contra ela. Mas ela ficou até o fim, querido, porque não foi só Jó que perdeu. Ela chorou por cada filho que partiu. Ela chorou por estar sozinha e nem poder chegar perto do marido, porque a doença dele era repugnante. Ela também chorou. Perdeu esperança. Queria morrer. Mas o Senhor amou Jó e amou a mulher dele também. E o Senhor falou o que depois? Vou te dar em dobro. Deu o dobro de filhos, o dobro de gado, o dobro de riqueza, mas com a mesma mulher. Ele teve o dobro de desfrute. Eu quero declarar na sua vida hoje, o desfrute vai ser multiplicado na sua vida. O prazer de Deus será multiplicado na sua vida. Porque o Senhor é bom. Quantos dizem amém? O que mais que o Senhor quer te restituir? Autoridade. Adão foi colocado aqui na terra para quê? Sujeitar e dominar, ou seja, para exercer governo. Mas Adão cometeu alta traição e perdeu a autoridade. Mas o Senhor restitui a autoridade na sua vida. Efésios 2,6 diz, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lucas 10,19 diz, eis aí que eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Quantos creem que ganharam autoridade? Você ganhou autoridade. A autoridade já foi restituída a você. Amém, querido? Por último, lá em Isaías 1,26. Isaías 1, verso 26. A palavra do Senhor diz assim, restituir-vos-ei. Os teus juízes, os teus líderes, como eram antigamente. Os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão de cidade de justiça, cidade fiel. Nós somos uma cidade de justiça. Porque Cristo é a nossa justiça. Cristo se tornou pecado por nós para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós somos a cidade da justiça. O que o Senhor vai restituir? Líderes segundo o coração dele. Eu creio que nesse novo tempo que nós estamos entrando como igreja, o Senhor vai levantar líderes novos entre nós. E esses líderes novos serão como antigamente. Mas 120% melhores. Se você é dessa nova geração que está sendo levantado, alegre-se. Você faz parte da restituição de Deus na minha vida e na vida dessa igreja. Houve perdas? Houve. Líderes foram tomados, roubados? Houve. Mas o Senhor diz, eu vou restituir.
120% mais. Quem é candidato a ser restituído? É quem teve perda. Você teve perda? Você é um candidato que Deus quer te restituir. Eu quero perguntar, eu queria orar com você. Quantos aqui passaram ou estão passando, ainda não foi resolvido, uma experiência de perda? Você foi roubado, você foi defraudado, enganado, você se sentiu tão humilhado. Não fique com mágoa da pessoa. Não fique amargurado com a pessoa. Esquece a pessoa. Volta para o restituidor. Apenas creia. Senhor, Tu és o restituidor. Tu é quem me dás 120% mais. E quando Ele te der, vai ter sabor de mel. Os irmãos não gostam quando eu falo isso, mas eu adoro. É um sabor de mel. Eu perdi tudo. Em 93. Um ano depois. Exatamente um ano, porque Deus é um Deus de datas. Ele me restituiu tudo que eu tinha perdido. Eu estava com uma casa quitada em um ano. Estava com um carro na minha garagem. E desfrutando ainda mais da bênção de Deus. Um ano depois. Mas eu passei por um ano tendo que exercitar a fé. E eu fiz algo que eu quero desafiar você a fazer também. Eu escrevi. O Espírito falou comigo. Quanto que você quer ter na sua conta daqui a um ano? Eu escrevi. Naquela altura eu não tinha nada. Mas eu pedi para Deus 25 mil reais. Eu sei que você acha pouco. Mas a minha casa custou 25 mil reais. Naquela época era dinheiro. Eu escrevi. O Senhor mandou eu escrever. Eu deixava lá no meu escritório. Em cima, eu olhava e enchia o meu coração de fé. Não sabia como ia acontecer. Não tinha a menor pista de como Deus poderia fazer. Mas não fique preocupado com o como. Escreve. Você que perdeu. O Senhor está te prometendo dar muitas vezes mais. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Lá em Êxodo, já vou encerrar. Êxodo 22. Êxodo 22, verso 1. Tem uma lei que não é para você. Mas Cristo é aquele que cumpre a sua própria lei no nosso lugar. E a lei dizia o seguinte: se alguém roubar boi ou ovelha, ou abater ou vender, por um boi, pagará quantos? Por um, vai pagar quantos? Eu até consigo imaginar o cara que foi roubado, falando para a esposa: amor, nós fomos roubados, aleluia. Porque a gente tinha só um boi, agora nós vamos ter 6. 6, porque além de devolver o boi roubado, ainda vou ter mais 5. Então ser roubado era um bom negócio. Você até estimulava, não quer roubar não? Brincadeira, acho que ninguém fazia isso. Mas também ninguém ficava tão preocupado em guardar nada, sabe por quê? A restituição era muito grande. Deus vai te dar muitas vezes mais. Esse irmão que eu li aqui hoje, a história, se você está aqui ou está vendo pela internet, eu quero, como pastor, declarar na sua vida. Eu entendo o seu choro, eu entendo a sua dor, entendo a condenação do diabo. Fique em paz. Procure ficar em paz e receba uma palavra de fé. Dentro de um ano, o Senhor vai te restituir várias vezes mais o que você perdeu. Você crê nisso? Junto comigo? Eu creio pela vida dele. O meu coração ficou compadecido, porque eu já passei. Por isso que a Bíblia fala: foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu posso pregar para você com o coração compadecido. Eu não estou aqui para julgar, mas já passei pelo vale que você está passando e te digo: vai passar. Você vai atravessar do outro lado. Ele não vai te deixar. Alguém entre nós que teve uma perda, um roubo, fique em pé. Eu quero orar por você. Mas só fique em pé se você foi enganado, defraudado,
Eu queria poder orar um por um. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero reafirmar na sua vida, querido, que naquele dia que você, como Davi, chorou, talvez alguns choraram até perder as forças como Davi, Deus não estava indiferente. O Senhor recolheu as suas lágrimas. Talvez até agora você não tinha pensado em restituição, mas hoje o seu coração ganhou fé. Essa fé o Espírito Santo está colocando em você, porque Ele já decidiu abençoar você nesse dia. É só crer. Você não tem que merecer, você não tem que ser o melhor. É só trazer a oferta diante do Pai. Pai, eu trago o carneiro, eu trago o Cristo. Ele é a oferta pelo pecado, e Ele também é a oferta pela culpa. Ele é o meu restituidor. Ele vai te restituir de forma miraculosa. Eu queria, não agora, mas que você escrevesse. O que você espera ter na sua conta daqui a um ano? Escreve. O que você crê que vai ter na sua conta daqui a um ano? Escreve. Mas não faça isso sem orar. Não faça isso movido por ganância. Não faça isso movido pela carne. Faça isso inspirado pelo Espírito de Deus. Ele vai dar para você. Ergue a sua mão direita. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos teus filhos. Ó Deus, que estão cruzando ou já cruzaram esse vale escuro. Se sentiram condenados e acusados, porque foram enganados, defraudados, porque mentiram e roubaram. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o restituidor. Então, Senhor, nós liberamos perdão sobre quem nos ofendeu. Tem misericórdia deles. Nós queremos é do Senhor. Dá aos teus filhos a restituição. Que eles tenham fé hoje para receber 120% a mais a sua promessa, em nome de Jesus. Diga: eu creio com o meu coração e eu confesso com a minha boca: o Senhor Jesus é o meu restituidor. Diga: eu creio que vou receber 120% a mais, no mínimo, porque a sua palavra é a sua promessa, e eu creio em nome de Jesus. Você crê? Dê uma salva de palmas. Eu quero liberar a bênção sobre você nessa semana. Que o Senhor te livre do homem enganador, que o Senhor te livre do fraudulento, do ladrão, do roubador. Que o Senhor te dê discernimento, que você seja simples como as pombas, mas astuto como as cobras. Que o Senhor te dê essa sabedoria, e que essa semana você veja favor multiplicado na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Tenha uma semana abençoada. Você